ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. E você já sabe que esse tu o disseste aí de Jesus é uma afirmativa. Ele falou: sim, é você. Judas e Jesus sabem quem são o traidor, os outros, até onde nós sabemos nas Escrituras Sagradas, ficaram sem saber ao certo quem de fato era o traidor. Lá em Atos nós vemos Pedro falando, depois já da ressurreição de Cristo, da sua ascensão, que o traidor era o próprio Judas. Mas, versículo 24, Jesus Cristo afirma, faz duas afirmações que nós vamos meditar nesta noite. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas, essa é a segunda afirmação, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Este é um daqueles textos bíblicos que revelam para nós que há um plano soberano de Deus, previamente estabelecido, no qual todos os detalhes da existência humana estão determinados por decreto divino, e especificamente aqui nos mostra que a morte de Jesus e todos os detalhes desta morte estavam previamente planejados e foram decretados segundo o Deus soberano. Então nos mostra a soberania de Deus. Mas do outro lado, ele também nos mostra que os homens têm responsabilidades pelos seus atos. Ainda que Deus tenha um plano que contempla todas as coisas, que nada acontece sem que Deus o queira e tenha determinado, ainda assim os homens são responsáveis pelos seus atos e eles podem ser punidos por causa disso ou serem abençoados de acordo com os atos que praticam. Então, não é muito fácil falar destas coisas, porque a nossa mente limitada, humana, caída, ela não consegue conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ou jogamos a culpa para Deus, ou jogamos a culpa para o homem, ou negamos uma coisa, ou negamos outra. Mas a verdade é que a Bíblia não nega nenhuma coisa e nem outra. A Bíblia diz que há um plano soberano de Deus, que contempla todas as coisas, e também há o homem que age livremente, e por isso ele é responsável pelos seus atos. Então, vamos caminhar nesse texto, vamos meditar nesse texto, a fim de nós vermos como, neste caso específico da morte de Jesus Cristo, da sua traição, estas duas verdades se encontram: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, a primeira coisa, a primeira afirmação das duas que nós temos aí, nos fala de um plano eterno do Pai quanto à morte do Filho. No verso 24, a parte A afirmação de Jesus é: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Pois bem, Jesus não morreu acidentalmente. A sua morte também não foi, não estava nos planos, não era imprevista. Não aconteceu nenhum imprevisto no que se refere à morte de Jesus. Essa morte foi planejada desde a eternidade. É assim que lá em Apocalipse nós vemos revelado: eis, este é o Cordeiro de Deus morto desde a eternidade.
Cristo, ele, no plano de Deus, desde a eternidade, Jesus Cristo, ele foi sacrificado em favor dos eleitos. Isso é um plano de Deus soberano. Isso não poderia ser mudado, não poderia ser de outra forma. É justamente isso que a Bíblia nos afirma. Como Jesus Cristo falou, o Filho do Homem vai conforme está escrito. O que ele quer dizer com isso? Está escrito. Ele está dizendo que os profetas, todos eles falaram a esse respeito. Anunciaram a morte de Jesus, os sofrimentos do Filho de Deus. Você pega Isaías 53, ele não fala de outra coisa senão do servo sofredor, que é Cristo Jesus. Há salmos que falam desse sofrimento de Jesus. Semana passada, para mostrar quão íntimo Judas era de Jesus, nós lemos aqui o versículo 9 do Salmo 41. E Jesus fala assim: até o meu companheiro, meu amigo fiel, levantou contra mim o calcanhar. É um salmo messiânico que fala justamente dessa necessidade de Cristo morrer. A morte de Jesus faz parte do plano eterno de Deus quanto à minha e à sua redenção, melhor dizendo, quanto à redenção dos eleitos. Tudo aconteceu da forma como deveria acontecer. Mateus fala de está escrito. Lucas, abra por favor esse texto, Lucas 22, verso 22. Neste versículo, vamos ler juntos? Lucas 22, 22. Lucas ainda é mais preciso em dizer o que de fato aconteceu na morte de Jesus e que acontece em todos os eventos na humanidade. Lucas 22, 22, vamos ler juntos? Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Muito bem, essa é a parte B do versículo. Mas eu quero destacar isso aqui: o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Determinado por quem? Por Deus. A morte de Jesus é um item no plano da redenção. O principal item. Jesus, a sua morte foi planejada por Deus a fim de salvar o seu povo, os seus eleitos, a sua igreja. E isso é maravilhoso para nós sabermos, para entendermos como Deus é fiel à sua palavra. Certamente este plano de entregar o seu próprio filho à morte não era agradável a Deus. Não lhe fazia feliz o coração. Era extremamente doloroso. Certamente para o próprio Filho, participante da Trindade, planejador junto com o Pai, a respeito deste plano de redenção, também não lhe era agradável deixar a sua glória, humilhar-se, fazer-se homem, andar com outros homens, contemplar o pecado de perto, contemplar a miséria humana, e ele mesmo ser vítima desta miséria, e ainda assim, com os seus clamores no Getsêmani, clamando para que, se houvesse outra maneira, as coisas fossem mudadas, mas ainda assim, eles permanecem fiéis àquilo que planejaram. E por que fizeram isso? Pela glória deles e por amor a nós. Nós, muitas vezes, fazemos planos radicais. Decidimos tomar algumas atitudes radicais para as nossas vidas. Lá em casa, por exemplo, desde o final do ano, nós decidimos que não vamos tomar mais refrigerante. É uma atitude radical, extremamente radical. Nós tomamos a decisão lá em casa. De vez em quando, a gente se pega conversando na cozinha. Mas é final de semana. Vamos fazer o seguinte, só final de semana então? Não, só final de semana não dá. Tudo bem. Aí aperta à vontade, a gente passa perto da padaria, está lá aquela geladeira vermelhinha da Coca-Cola. Um calor daquele que você sabe. Aí vem assim, já tem bastante tempo que a gente não toma refrigerante, né? Uma concessãozinha hoje não...
Então você percebe que os nossos planos radicais, eles geralmente batem nas nossas concessões, porque nós não aguentamos muito com coisas radicais. Agora Deus, Jesus Cristo, tomaram uma atitude radical. Só há uma maneira de salvar a humanidade, é morrendo, entregando o meu próprio filho. E ele planejou isso desde a eternidade e foi até a eternidade, e foi até o fim com este plano. É extraordinário saber o quanto Deus nos ama, quanto Ele paga por nós, quanto Ele pagou por nós, quanto Ele é fiel à sua palavra. É por isso que o nosso futuro está garantido. Porque se Deus não poupou, se Deus não pulou essa etapa do plano, que seria mais difícil, Ele não pulará nenhuma etapa. Nós chegaremos ao final. E nesse texto aqui, que fala de traição, é importante nós notarmos que há um fiel aí, há um leal nessa história. E o grande, o único leal, o único fiel é Deus. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus leal, que cumpriu o que estava escrito, que cumpriu a sua palavra, que não voltou atrás em seu plano, a fim de salvar os eleitos, completar a redenção que eles necessitavam. Quando nós falamos de plano de Deus, então, nós temos que entender duas coisas a respeito da morte de Jesus. Uma vez que ela foi decretada por Deus, está dentro do seu plano eterno, há duas coisas importantes aqui. Primeira, era inevitável que Jesus morresse exatamente como ele morreu. Jesus não poderia morrer de acidente, afogado, ou assassinado de outra forma. Ele iria morrer exatamente como ele morreu. Crucificado, açoitado antes disso, todos aqueles impropérios que ele sofreu, todo o seu sofrimento, tudo isso foi planejado por Deus, desde a eternidade. Aconteceu com Jesus exatamente o que tinha sido planejado, e isso era inevitável. A outra coisa é que era necessário que Jesus morresse exatamente como ele morreu. Muitos perguntam assim, mas Jesus precisava morrer? Será que não havia outra maneira? Não havia outra maneira. Porque Deus não nega-se a si mesmo. Ele não volta atrás em sua palavra. Ele poderia nos salvar de qualquer outra maneira, simplesmente decretando, sejam salvos e pronto. Mas ele disse que não seria assim. Ele disse que para salvar uma alma o sangue teria que ser derramado, ainda que fosse o sangue do seu próprio filho. E ele foi ao final com isso. Era necessário que um justo morresse pelos injustos. E é por isso que desde a antiguidade o Senhor vem preparando o seu povo para esse grande momento em que o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo, e esse é Jesus Cristo. Isso é o próprio Cristo que fala. Abra Lucas novamente, capítulo 24, versos de 25 a 27. Abra aí, por favor. Lucas 24, 25 a 27. Vamos ler juntos? Lucas 24, 25 a 27. Leia comigo. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Note aí, convinha que o Cristo padecesse. A palavra convinha aí, na verdade, ela seria melhor traduzida por era necessário que ele padecesse. Era imprescindível, é essencial que ele padecesse antes de entrar na glória, porque é justamente em seu sofrimento, na sua morte na cruz, no seu sacrifício vicário, que ele salva o seu povo. Isso era necessário. Então, a morte de Jesus era inevitável, da forma como aconteceu, e não apenas inevitável, era necessário que isso acontecesse. Mas ainda há um detalhe aqui neste plano, que nós precisamos observar, e que diz mais apropriadamente ao que nós estamos estudando aqui nessas noites, a traição. Judas
seria o traidor. Desde a eternidade, o plano de Deus já havia escolhido o traidor. Judas era o traidor. Ele seria o traidor. O plano de Deus contempla todas as coisas, inclusive isso. Nós lemos Salmo 41, verso 9, não vamos ler novamente, mas lá está escrito, profeticamente, que seria um amigo próximo de Jesus, que iria traí-lo. E aí, você abre João, por exemplo, e lá está escrito assim, João 13, 18, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Isso estava escrito. Judas seria o traidor. Atos 1, 16 e 17, agora Pedro falando, diz assim, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Então, toda a profecia a respeito da morte de Jesus, a respeito, quando fala do traidor, aponta justamente para alguém que do grupo iria traí-lo. Desde sempre, desde a eternidade, está determinado quem seria o traidor: Judas. Não poderia ser outro. Não teria outra alternativa, não tem um si nessa história. Judas nasceu justamente para isso, para cumprir esse propósito, trair a Cristo. Quando Jesus se refere a Judas, ele com muita clareza diz que Judas é o filho da perdição. Abra aí João 17, 12. Vamos ler juntos esse texto. João no capítulo 17, verso 12. Só para você entender que Judas não surge ao acaso, não é um desavisado, alguém que surgiu sem nenhum propósito, não. Ele foi escolhido para estar entre os 12, ele foi separado justamente para cumprir aquilo que Deus tinha determinado, trair Jesus e assim dar início a todo o processo que levaria Cristo à crucificação. Vamos ler juntos aí, João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Por que Judas se perdeu? Porque ele era o filho da perdição. Jesus Cristo disse que Deus deu a ele os eleitos, colocou nas suas mãos, e das mãos de Jesus ninguém pode tirar. Mas aqui Cristo fala, só um se perdeu. E por que se perdeu? Porque Jesus foi incompetente para salvá-lo? Porque houve um descuido e ele se perdeu? Não, justamente porque ele era o filho da perdição. Se cumpre em Judas aquilo que Provérbios fala, Deus faz todas as coisas para um determinado fim, e até o perverso para o dia da calamidade. Judas foi o instrumento escolhido por Deus desde a eternidade para trair a Cristo. Sabe, meus irmãos, nós não podemos, de maneira alguma, falar sobre o destino eterno de ninguém. Não há ninguém que nós possamos afirmar, este está na glória, este está no inferno. A respeito de ninguém podemos dizer isso com certeza. Certamente, pelo testemunho, nós podemos inferir, podemos até arriscar dizer alguma coisa, mas com certeza nós não podemos dizer nada, porque nós não conhecemos os corações das pessoas. Nós não podemos dizer exatamente como aquela pessoa estava com Deus, se reconciliada ou não. Há uma única pessoa na história, a respeito de quem nós sabemos o destino, é Judas. Ele se perdeu. Com certeza ele está no inferno. Com certeza ele sofrerá a segunda morte, porque a Bíblia assim o diz. Porque ele foi levantado justamente para isso. Então, nós vemos aqui que nesse plano de Deus, há um homem
que foi levantado para dar início ao processo da morte de Jesus Cristo. Isso foi planejado por Deus. Por que Deus fez isso? Não sei. Não nos revela as Escrituras Sagradas. Por que Judas? Também não sei. Por que Deus escolheu Judas e não escolheu Pedro? Por que Ele não me fez nascer há 2000 anos atrás e me colocou lá como um traidor dele? Não sei por que Ele fez isso. Mas a Bíblia diz muito claramente que Deus fez isso. E aqui nós aprendemos duas coisas com essa primeira parte. De que Deus soberanamente planejou todas as coisas, inclusive a morte do seu filho, com os detalhes dela, inclusive elegendo um que seria o traidor, e ele escolheu para isso Judas. A primeira coisa que nós aprendemos, que nós devemos guardar em nosso coração, é que no que se refere a pecados e pecadores, eles não estão fora de controle. Judas foi um pecador, impenitente, que andou com Jesus e acabou traindo. Nós poderíamos pensar, bem, mas Jesus não sabia disso? Sim, ele sabia. E por que ele não fez alguma coisa para evitar? Porque é inevitável que Jesus Cristo fosse como estava escrito. Era necessário que isso acontecesse. É por isso que ele não fez nada para evitar. O pecado de Judas, e Judas como pecador, estava dentro do controle de Deus. O seu pecado foi limitado. Os efeitos do seu pecado foram todos eles dominados por Deus. E Deus constantemente faz isso. Deus, na sua soberana graça, no seu plano eterno, Ele até usa pecadores. Ele faz com que pecados humanos possam ser instrumentos em suas mãos. Mas como é isso? Como é que pode ser? Lembra do caso de José do Egito? Ao final da história, o que José fala para os seus irmãos? Bom, de fato, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Aquele ato dos irmãos de José, de colocarem, primeiro tentarem matá-lo, depois venderem a um mercador, foi que desencadeou todo um processo que levou José a ser o vice-rei do Egito. O segundo homem mais importante, que no final das contas, depois de um tempo, não apenas salvou a sua família, mas salvou muita gente de passar fome. E tudo isso começou com um ato pecaminoso. Tudo isso começou com o pecado da inveja, do assassinato, do intentar mal contra o próximo. Mas o Senhor soberanamente controlou tudo isso e fez surgir o bem, mesmo com o pecado. Se você pensar na história de Jó, o mal tomou conta de Jó. A Satanás foi dada liberdade para tocar na vida, nos bens, na família, só não na existência de Jó, não na vida, só não podia matar Jó. Mas todo o resto foi destroçado pelo mal. No final da história, todo este mal resultou em quê? Em bem. Jó fala, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Jó então é restituído de todos os bens e tudo mais. Mais uma vez, a perversidade foi usada nas mãos de Deus para gerar o bem para o seu povo. Então, nós sabemos que no meio do povo de Deus haverá pecadores, haverá aqueles que intentam o mal, que estão aqui justamente para infiltrar-se e fazerem o mal contra a igreja. Mas não precisamos temer, nós não precisamos desesperar, porque tudo isso está debaixo do controle de Deus. Nós estamos vivendo aí um momento de oração pelos irmãos da Coreia do Norte,
E podemos pensar bem, está tudo perdido? Não está nada perdido. O pecado daqueles homens está se transformando em bem para aquele povo. Quando a perseguição lá começou no começo da igreja, se dizia que cada gota de sangue de Marte que pingava no chão era como uma semente para novos cristãos. E o evangelho prosseguiu. Então Deus usa, ainda que Ele não se agrade do mal, Ele não tem prazer no pecado, não tem prazer no pecador, Ele não obriga ninguém a pecar, não manda ninguém pecar. Pelo contrário, a sua lei abomina o pecado e Ele diz claramente ao homem que não deve pecar. Mas até mesmo o pecado, as ações más dos homens, estão sob o controle de Deus e Ele as usa para o bem do seu povo. Cristo morreu, sendo traído por Judas, certamente isto é mal, mas isso redundou em bem. Jesus foi glorificado, a sua igreja foi salva. Então, o mal, pecados e pecadores estão sob o controle de Deus, não estão sem controle. A outra coisa, essa foi a primeira, a segunda coisa é que Judas foi privado da graça de Deus. Ele foi deixado à mercê do seu próprio coração. E é isso aqui, meus irmãos, que ainda nos toca com mais pesar. Nós falamos aqui sobre Judas na semana passada. Como este homem teve tantas oportunidades fabulosas de andar com Jesus em fidelidade. Nenhum de nós teve os privilégios que Judas teve, como apóstolo, como aquele que andava, comia, dormia ao lado de Jesus. Nenhum de nós. Ele viu Jesus face a face, ouviu a sua voz, ele viu os seus milagres. Ele foi usado por Jesus quando comissionado a ir de cidade em cidade para pregar o evangelho, para curar enfermos, para libertar endemoniados. Ele assentava-se ao lado de Jesus à mesa, um homem que teve as mais diversas oportunidades. Certamente foi exortado várias vezes por Cristo, mas ainda assim permaneceu no seu pecado, intentou em seu coração fazer mal contra Jesus, armou um plano de traição, até que ao final, como diz João, o próprio diabo tomou conta de Judas, entrou nele para que ele completasse o plano de traição. O que aconteceu com Judas? Por que ele não ouviu a voz de Jesus? Por que ele não se arrependeu antes de cometer o seu pecado? Porque afinal que o seu coração ficou tão embrutecido e endurecido, apesar de ter vivido este privilégio todo? Porque uma coisa está clara: Deus não o contemplou com a sua graça. Deus não o quis amolecer. Deus deixou ele entregue a si próprio. E é justamente isso que acontece quando Deus não concede graça. As pessoas seguem o caminho que estão naturalmente determinados a seguir. O fato de um homem, de uma mulher se arrepender, voltar atrás, viver uma nova vida, se dá exclusivamente pela graça de Deus. É quando Deus olha com compaixão para alguém, derrama sobre ele graça, amolece o seu coração, abre os seus ouvidos, e então, constrangido pelo amor de Cristo, transformado pelo Espírito Santo, essa pessoa começa a viver uma nova vida, abandona os seus pecados, se arrepende, é comovido pelo Evangelho. Mas quando Deus não concede graça a um pecador, o próprio Cristo pode estar diante dele, o Evangelho pode sair da boca do próprio Senhor, e ainda assim ele permanece rebelde contra Deus. É por isso que Judas, a despeito de todo o seu privilégio, não voltou atrás e seguiu adiante no seu plano. E como conta a palavra de Deus, o máximo que ele pôde sentir foi um remorso pelo que ele fez e não um arrependimento sincero. O grande diferencial nas nossas vidas é a graça de Deus.
É por isso que Paulo fala assim: não há por que se orgulhar de coisa alguma. Se hoje eu preferi vir à igreja, se hoje eu preferi andar com Deus, se hoje isso não vem de mim, salvação é graça. Poder ouvir a voz de Deus é graça. Poder arrepender-se é graça. Poder voltar atrás é graça. E é por isso que somos gratos ao Senhor. Judas teve todos os privilégios que alguém poderia ter para ser salvo. Só não teve um: o privilégio de ser alcançado pela graça de Deus. Seu coração se endureceu e ele seguiu o seu caminho. E aí nós chegamos a uma advertência para todos nós aqui. Eu quero que você preste atenção muito bem nisso, porque todos nós aqui somos sujeitos a isso. Estamos aqui e somos muito parecidos com Judas, no fato de que gozamos de privilégios, ouvimos Jesus falar conosco, estamos à mesa de Cristo mensalmente, andamos com Ele, falamos dEle, já vivemos algumas experiências particulares com Ele, experimentamos alguns milagres, mas vivemos em pecado ainda. O pecado é realmente uma realidade na minha vida e na sua vida. E digamos que eu e você que estamos aqui privilegiados, mas vivendo deliberadamente em pecado. Por mais que dominicalmente você seja exortado a abandonar o pecado, você insiste com ele. Você prefere continuar pecando. Por mais que dominicalmente Jesus fale ao seu coração, ou quando você tem seu momento devocional, Jesus fale por sua palavra, tentando demovê-lo do seu mal, você permanece nesse mal. Você não muda o seu caráter. Você não se deixa moldar pela palavra de Deus. Você se engana pensando que o fato de estar perto é suficiente. Não seria o caso, pense isso ao seu respeito, se essa é a sua realidade, não seria o caso de você, assim como Judas, estar endurecido e de a graça de Deus não lhe ter alcançado? Não pode estar acontecendo isso com você? Ou comigo? E como saber que não? Como saber que não? É quando a nossa atitude é diferente da de Judas. Há arrependimento, há abandono do pecado, há um viver novo. Quando estamos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, e não mudamos, talvez estejamos endurecidos. Talvez a graça que cantamos não nos tenha alcançado. E é possível que o propósito de estarmos aqui seja para causarmos o escândalo e a traição. Isso é uma coisa que cada um de nós tem que vigiar a respeito de si próprio. Essa é uma advertência que nós tomamos aqui com essa primeira parte. Mas aí vem a segunda parte, a responsabilidade humana. A segunda parte do texto fala justamente isso. Voltando para o capítulo 26, verso 24, a segunda parte, Jesus fala assim: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Olha, Jesus não esconde as coisas. Ele, olha, eu vou morrer da maneira como está escrito. Eu vou morrer porque é inevitável, eu vou morrer porque é necessário que isso aconteça. Deus planejou assim. Meu Pai quer assim e será assim. Quando Cristo quis livrar-se da morte, ou melhor, quando Cristo apelou para que aquilo não acontecesse com ele, ele não foi a Judas. Judas, meu filho, por favor, não faça isso. Não.
Ele foi ao Getsêmani e lá ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Nós já vimos aqui em outra ocasião que Jesus orando, no capítulo 17 de João, ele falava: o que eu vou pedir a Deus? Que Ele me livre dessa hora, mas foi exatamente para essa hora que eu vim. Jesus está muito claro para ele que aquilo é o que tem que acontecer. E acontecerá porque Deus planejou assim. Deus assim o quis. Mas também está muito claro para ele que os instrumentos para isso serão punidos por Deus. Que aqueles que pecaram contra o Filho de Deus receberão castigo e serão responsabilizados pelos seus pecados. Não há como fugir dessa verdade. E aqui é uma coisa que nos deve fazer temer mais ainda, queridos. É que para os que andam com Cristo, a exemplo de Judas, o castigo é muito mais severo. Na verdade, Cristo está dizendo que muito melhor é aquele que foi abortado, é aquele que não nasceu. Esse é muito mais feliz do que aquele que nasceu e traiu o Filho de Deus, do que aquele que nasceu para ser escândalo na igreja, do que aquele que nasceu para envergonhar Cristo. Seria muito melhor ele não ter nascido. Imagine, Deus nos dá vida. Deus não apenas nos dá vida, mas nos dá o privilégio de andarmos com o seu povo, de sermos aqueles que, como nós lemos em Hebreus, experimentaram da chuva de bênção, da graça de Deus, que Ele derrama sobre o seu povo e sobre quem está aqui, de podermos ouvir a palavra, de podermos experimentar coisas, de sermos exortados, animados, mas de repente somos traidores. O nosso caso é muito mais grave. Sobre nós pesa algo muito mais terrível. Não há castigo igual para todo mundo. Há severidade no castigo. E certamente os crentes, não os cristãos, mas os crentes que traíram a Cristo, serão mais severamente punidos. E era melhor realmente que eles nunca tivessem existido. Essa é outra advertência grave. Parta daquela primeira. Estou numa igreja, professo uma fé, digo que sou de Deus, mas vivo como um mundano. O meu pecado é mais evidente do que a minha santidade. Prefiro o pecado a Deus. Tenho mais comunhão com o pecado do que com o Espírito Santo de Deus. E depois de tanto tempo ouvindo exortações, chamadas ao arrependimento, eu permaneço o mesmo. Não seria o caso de o meu coração estar endurecido e a graça não me ter alcançado? E aí vem a segunda advertência que parte dessa. Se é assim, ai de mim. Porque a Bíblia diz, ai dos traidores. E essa expressão ai significa ser consumido, ser vaporizado, ser desintegrado pela ira de Deus. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Ai dos traidores, ai dos que provocam escândalos. Meus irmãos, a vida cristã, professar a fé em Cristo, tomar o nome de Deus, tomar sobre si o título de cristão, não é uma brincadeira. Não é algo que nós fazemos de qualquer jeito. Seguir a Cristo é algo muito sério. Deus é sério. Deus não é brasileiro. Deus não é brasileiro. Ele não dá jeitinho, ele não brinca. Não tem feriadão para Deus. Ele é muito sério. Ele é tão sério que pelo pecado ele matou o seu filho. E é aí que nós temos que entender a gravidade do pecado.
Porque não foi à toa que Deus entregou o seu Filho na cruz, para nós professarmos uma fé vazia, para nós vivermos uma vida sem santidade, para nos chamarmos cristãos e vivermos como bem quisermos e entendermos. Certamente isso não ficará sem punição. Abra comigo, Hebreus, no capítulo 10. Versos de 26 a 31. Leia comigo esse texto, para você entender a seriedade do que nós estamos falando aqui. 26 a 31. Diz assim, vamos ler juntos? Hebreus 10, 26 a 31. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Dá uma pausa aqui. Olha, se nós deliberadamente vivemos em pecado, veja, não é se nós pecamos, se deliberadamente vivemos em pecado, depois de conhecermos a verdade, o que nós podemos esperar? Olhe para o texto e me diga, o que se espera? Salvação? Não, o que se espera é juízo, fogo. É isso que se espera. Já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, podemos esperar certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Deus não nos vê como filhos, vê como adversários, e a sua ira cai sobre os seus inimigos. E assim ele vai fazer, mesmo para os inimigos que estavam na igreja. Verso 28, vamos ler novamente, a partir do 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É bom ou ruim cair na mão de Deus? Só depende do estado que está o seu coração. Só depende do estado em que você está com Deus. A Bíblia diz que para os que pecam deliberadamente, ainda que provando os dons de Deus, a verdade, os efeitos da graça, estes encontrarão um Deus vingador. Isso nós temos que guardar no coração, meus irmãos. No encontro de paz aqui, uma breve ilustração, para nós chegarmos ao final, nós estamos vendo como criar os nossos filhos, segundo a Bíblia, e o pregador que nós trouxemos aqui num vídeo, ele dava o exemplo do netinho dele. Diz que o netinho dele, ele estava levando o neto para a escola, e no banco de trás o netinho falava, vovô, o senhor sabia que Deus é perigoso? E ele assim, como assim Deus é perigoso? Ele é perigoso, meu pai disse que Deus é perigoso. Aí o avô dele, me explica, como é que é isso? Bom, Deus é bom, ele faz coisas legais, ele é gracioso, mas ele é perigoso. Meus irmãos, a Bíblia diz que dos pequeninos o Senhor suscita força, né? Do modo dele, ele falou tudo certo. Deus é extremamente perigoso para aquele que não anda em retidão. É extremamente perigoso. É claro que aqueles que se apegam a Cristo, que estão lutando contra o pecado,
estão aí na sua luta pela santificação, esses não precisam temer. Mas aqueles que se veem como traidores, provocadores de escândalo no meio do povo de Deus, estes têm muito a temer. Para estes, Deus é extremamente perigoso. Vamos fazer algumas aplicações, assim nós encerramos nossa meditação nesta noite. Haverá sempre traidores, que nós aprendemos com esse texto, né? Que haverá sempre traidores no meio do povo de Deus. Dentro do seu plano eterno, Deus julgou necessário que eles existissem e os usará para seus propósitos santos. Não saberemos quem são, nem o porquê de Deus ter prometido tal coisa. Isso é certo. Enquanto houver igreja, enquanto houver povo do Senhor, haverá entre ele, no meio deste povo, traidores. Aí a questão é, sou eu? É você? Não sabemos. Por enquanto não. Só saberemos ao final, se perseverarmos até o fim. Agora, como é que você está hoje? Você se assemelha mais com o quê? Com um fiel ou com um traidor? Você está mais para João ou para Judas? Onde você se encontra? A outra coisa é, clame por misericórdia. Meus irmãos, nós estamos aprendendo aqui que cada um de nós tem a capacidade de ser um Judas. E o que nos impede de ser Judas? A misericórdia de Deus. A graça de Deus. Nós temos que nos ajoelhar e clamar, Senhor, tenha misericórdia de mim, já que é inevitável que haja traidores, que não seja eu. Por sua graça, por misericórdia, amolece, quebranta o meu coração, me conduz ao arrependimento, me transforma, não me deixa seguir o caminho de Judas. É o clamor por sua alma, é o clamor para se sentir seguro, lute por sua alma com Deus. Segunda coisa, contudo, essa é nossa responsabilidade, conhecer o estado dos nossos corações e observarmos com atenção os caminhos por quais temos andado. Percebermos se há quebrantamento da graça ou endurecimento que atrai a ira de Deus e corrigirmos-nos a nós mesmos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É o que eu acabei de falar. Sonde o seu coração. Em suas orações fale, como o salmista falou, Senhor, sonda o meu coração, prova os meus caminhos. Observe, quem não muda diante da palavra de Deus está endurecido. Quem não atende aos apelos da palavra de Deus está embrutecido no coração. Este é um caminho perigoso. Nós estamos brincando com a eternidade, é a brincadeira com a própria alma. Sonde o seu coração, sonde a sua alma, coloque diante de Deus, transforme-se, converta-se, arrependa-se, se este é o caso. Terceira coisa, seguindo os conselhos de Jesus, vigie e ore, lute por sua alma, busque santidade, ouça as exortações do Mestre, o que Judas não fez. Agora, uma boa notícia, mesmo um traidor pode ser restaurado. Mesmo um traidor pode ser restaurado. Nós sabemos, Judas não foi. O final de Judas foi o suicídio. E ele não foi para o inferno porque se suicidou. Ele foi para o inferno porque morreu sem Cristo. Para Judas acabou. Mas semana que vem, nós vamos falar de um outro traidor. Você já sabe quem é. Quem é o outro traidor? Pedro. Pedro é o outro traidor, o que negou a Cristo. E esse traidor foi restaurado. Então há esperança, se você tem traído Cristo, se você o tem negado, há esperança. Eu quero convidá-lo a que volte para ouvir sobre como é a restauração de um traidor. Se esse é o seu caso, essa é a mensagem que você tem que ouvir. A restauração de um traidor. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça.
Fale com Deus. As últimas exortações servem justamente para você levar na sua oração. Clamar a Deus para que sonde, para que tenha misericórdia, para que transforme a sua vida, se você precisa disso. Para que Ele tenha misericórdia de cada um de nós, a fim de nós não sermos traidores, mas sermos fiéis. Ore ao Senhor. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar o cântico que está sendo tocado. Sonda-me, conhece-me.